Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou gravar para vocês uma explicação dos exercícios do plano de estudo do módulo 6, tá? Do ensino fundamental do supletivo daqui de Poço Fundo, tá? Então vamos lá, vamos começar, né? Bem, então aqui a questão 1, pessoal. Sabendo que os triângulos abaixo são semelhantes, calcule os valores de x e de y. Então o que é, pessoal, quando dois triângulos são semelhantes, tá? Quer dizer o quê? Que eles têm tamanhos diferentes, mas eles mantêm a mesma proporção. O que quer dizer isso? Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que você compra uma camiseta grande, certo? Uma camiseta GG, tá? E você tem um filho pequenininho, você compra uma camiseta de criança igualzinha, só que menor, e dá para ele. A gente pode dizer que essas camisetas são semelhantes, pessoal. Por que elas são semelhantes? Porque elas são do mesmo modelo, certo? Elas têm a mesma cor, os mesmos detalhes, só que elas são de tamanhos diferentes. Então elas têm uma proporção entre as medidas delas, entendeu? Então vamos supor que a medida da camisa grande, da camisa G, ela tenha 70 centímetros de altura e 40 de comprimento, certo? E vamos supor que a camisa da criança seja a metade do tamanho dela, ou seja, ela tem a metade da altura, que vai ser 35, e a metade da largura, que é 15. Então elas são semelhantes, certo? Mas elas não são iguais porque elas não são do mesmo tamanho. A mesma questão ocorre aqui com os triângulos. Esses dois triângulos eles são semelhantes, mas eles não são iguais, né? Eles são o mesmo triângulo, só que um menor que o outro, tá? Então isso que são triângulos semelhantes. Como que a gente vai fazer para encontrar os valores de x e de y, tá? Então vamos lá. A gente vai fazer uma proporção, tá? A gente vai dizer o que? Perceba que aqui eu tenho esse lado que mede 6, ele está na frente do ângulo que tem aqui os 3 pauzinhos, tá vendo? E o que mede 3 também está na frente do ângulo, né? Aqui de frente para o ângulo, né? Que tem os 3 pauzinhos. Então os dois estão de frente para o ângulo que tem os 3 pauzinhos. O lado que mede 8 aqui está de frente para o ângulo que tem um pauzinho só, né? E aqui o x, né, que está de frente para o ângulo que tem um pauzinho só. Então o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai pegar esses lados que estão de frente para os mesmos ângulos e vamos fazer uma proporção entre eles. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar que o lado que está de frente para o ângulo de um pauzinho só, que é o que mede 8, está para o lado que está de frente do ângulo que mede um pauzinho só, que é o x, certo? Então 8 sobre x. Assim como, certo? O 6, que é o ângulo que está de frente para os 3 pauzinhos, certo? Está para o 3. Ok? Muito bem. Então agora o que a gente vai fazer para resolver? A gente vai multiplicar em x. Então vai ficar 6 vezes x vai dar 6x, né? 3 vezes 8, 24. Está aqui 24. Então nós temos que o x vai passar dividindo. Então nós temos que x, aliás, o 6 vai passar dividindo, né? Vai ser igual ao 24 dividido por 6. Então nós temos que isso daqui vai ser igual a 4. Então nós temos que o x vale 4, tá? Então, portanto, aqui o x vale 4 nesse primeiro. O mesmo raciocínio vocês vão utilizar para achar o y. Então vocês vão pegar aqui o lado está de frente para o ângulo de 2 pauzinhos, o y está também de frente para o ângulo que tem 2 pauzinhos. Então, os caras que vão montar a fração aqui para o y vai ser o 11 e o y. Então, vai ficar que jeito? Vou apagar aqui, tá? Vai ficar que jeito? Como é que faz? Então, vai ficar 11 está para o y, certo? Assim como você pega qualquer outra medida, por exemplo, o 6 está para o 3, que é os dos outros dois lados. Ou você poderia pegar outro também, o 8 está para o x, que a gente encontrou que vale 4, também poderia ser. Como 6 está para o que eu falei?
11 está para o y, assim como 6 está para o 3. Tá? Assim como 6 está para o 3. Então você multiplica em x, vai chegar no mesmo resultado. Tá? Só que se você tem que tomar cuidado é o seguinte. Se você começa daqui para cá, você tem que continuar daqui para cá. O que quer dizer isso? Aqui eu fiz, ó, o 11 está para o y. Então, o 11 que pertence a esse triângulo, a medida do lado desse triângulo, eu coloquei em cima. Está sobre o y, que é a medida desse triângulo, eu coloquei embaixo. Então, aqui eu também tenho que colocar em cima a medida desse triângulo e embaixo a medida desse. Tá? Então, vai ficar 6, né? Eu comecei colocando 11 por cima nesse triângulo, então na segunda fração, 6 também tem que ficar por cima nesse triângulo. Assim como 6 está para o 3. Tá? Então, esse daí é a 1. A 2 é o mesmo raciocínio, tá, pessoal? Na figura abaixo, os triângulos são semelhantes. Calcule x. Então, o que a gente vai fazer agora? Quando aqui a gente não tem os ângulos, os pauzinhos, a gente vai pegar os lados que estão na mesma posição. Tá? Então, a gente tem que aqui o 15 está para o x, que são os dois lados que estão paralelos aqui, né? Os que estão em pezinhos. Então, a gente tem que o 15 está para o x, né? Até porque eles estão de frente aqui para esses dois ângulos aqui, né? São os lados que estão em pezinhos. Então, a gente tem que o 15 está para o x, assim como, certo? O 10, né? Eu comecei desse triângulo para esse, então eu tenho que fazer desse para esse também. Não posso colocar aqui o 8 em cima se eu coloquei o 15 primeiro em cima aqui. Então, se eu comecei desse triângulo, colocando as medidas desse triângulo em cima, tenho que colocar as desse triângulo aqui em cima também. Desse triângulo aqui na segunda fração em cima também, né? Então, é igual a 10 está para 8. Tá? Então, nós temos que 15 está para x, assim como 10 está para 8. Então, mais uma vez, aquela ideia. Comecei daqui para cá. Na segunda fração, tem que fazer daqui para cá também. Então, eu fiz, ó, 15, que está nesse triângulo, está para x, que está no triângulo menor. Assim como o 10, que está nesse triângulo maior, está para o 8, que está no menor. Então, eu não posso fazer, por exemplo, 15 está para x, assim como o 8 está para 10. Eu mudei a ordem, tá vendo? Primeiro, eu coloquei o número do triângulo maior em cima e o do menor embaixo. Aí depois, agora eu coloco o do menor em cima e do maior embaixo. Aí não dá certo. Tá? Então, sempre que você começa a colocar as medidas do maior primeiro, você tem que colocar na segunda fração as do maior primeiro de novo. Tá? Mas poderia ter feito aqui, ó, do menor para o maior também. Poderia ter colocado x está para 15, assim como o 8 está para 10. É o mesmo resultado. O raciocínio é igualzinho isso daqui. Tá? Multiplica em x, isola o x que vai dar certo. A número 3, o raciocínio também é exatamente igual a da 1 e da 2. Tá? Então, vocês vão pegar aqui, ó. Vamos supor que você comece desse triângulo, né? Então, a medida desse triângulo, esse lado aqui, né? Está para a medida desse lado aqui. Então, ou seja, os lados que estão aqui paralelos, né? Que são as alturas dos triângulos. Então, essa medida está para essa medida, assim como essa medida está para essa medida. Então, eu comecei nesse triângulo, fui dessa medida para essa medida. Voltei no triângulo que eu comecei, dessa para essa. Tá? O raciocínio é igualzinho. Número 4. O número 4, pessoal, vocês vão utilizar outra coisa. Tá? Relação métrica no triângulo retângulo que vocês vão utilizar. Qual é o raciocínio, pessoal? Isso daqui é um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Está vendo esse ângulo que está denotado por um quadradinho aqui? Então, isso é um triângulo retângulo. Tá? Bem, então o que vocês têm aqui, né? Eu vou ver, deixa eu ver se eu consigo. Acho que assim fica melhor para ver. Né? Então, o que vocês têm aqui? Vocês vão ter que a medida de y ela vai ser dada pela seguinte relação, pessoal. O y elevado ao quadrado ele é igual ao 25, certo? Vezes o 16. Muito bem. Então, pessoal, vocês têm a seguinte relação para quando vocês têm um triângulo retângulo. Vocês têm que o lado elevado ao quadrado é igual à hipotenusa,
que a hipotenusa é sempre aquele cara que está de frente para o ângulo de 90. Tá? Então, o lado elevado ao quadrado, a medida do lado ao quadrado, é igual à medida da hipotenusa, que é a que está de frente para o quadradinho, para o ângulo de 90, certo? Vezes a projeção desse mesmo lado. O que é a projeção, né? O que é isso daí? A projeção é a sombra, tá, pessoal? A projeção é esse pedacinho aqui, ó. Daqui até aqui. É como se fosse, vamos supor que está pegando um sol aqui, ó. A sombra que isso daqui faria seria exatamente essa daqui. Então, nós temos que o lado, né, que a gente também chama de cateto, a gente tem que o cateto ao quadrado, certo? No triângulo retângulo, tá? A gente tem que o cateto elevado ao quadrado é igual à medida da hipotenusa vezes a medida da sombra desse cateto sobre a hipotenusa, que é o 16. Então, a gente tem que y ao quadrado igual a 25 vezes 16. Fazendo 25 vezes 16, vocês vão chegar em 400. Então, vocês têm que y ao quadrado é igual a 400. Tá? Então, aí vocês vão ver passando a raiz agora, né? Então, vocês têm que y é igual a raiz quadrada de 400. Tá? Então, aqui tem o y elevado ao quadrado, né? Eu passo a operação inversa para o lado de cá. Então, está elevado ao quadrado, eu passo a raiz quadrada. Então, vai ficar y igual a raiz quadrada de 420. Tá? Então, essa é a resposta. Muito bem. Aqui, pessoal, a ideia da 5 é parecida com a da 4. Tá? Também é uma relação métrica no triângulo retângulo, porém a gente não usa a mesma ideia. Tá? Essa daqui a gente usa a seguinte ideia. Tá? A gente tem que, quando a gente tem um triângulo retângulo, a gente tem que a altura, que no caso aqui está representada por y, tá? A altura aqui está representada por y. A gente tem que a altura elevada ao quadrado, certo? É igual ao produto das projeções dos catetos. Quer dizer o que é isso? Isso vai ser igual à multiplicação do 4 pelo 64. Então, o y ao quadrado é igual a 4 vezes o 64. Tá? Aí, a partir daqui, você vai fazer igualzinho eu fiz aqui na questão anterior. Tá? Muito bem, vamos para a 6. A 6 é um pouquinho mais complicada, pessoal. O que vocês têm que fazer aqui, né? Aliás, mais complicada não, tá? Ela é tranquila. Na verdade, ela tem um elemento aqui para enganar vocês, tá? Eu tinha até esquecido de colocar um elemento aqui na 6, que era aqui, tá? Tava faltando essa medida, então não seria possível fazer atividade assim. Tá? Então, o que vocês vão utilizar aqui na 6? Esse 12 aqui, na verdade, vocês não precisam dele, tá? Então, vocês vão utilizar aqui o seguinte, o Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras nos diz, pessoal? Ele nos fala o seguinte, que a hipotenusa, lembrando aí que a hipotenusa é o segmento que sempre está de frente para o ângulo de 90, que é representado pelo quadradinho. Ele nos fala o seguinte, que a medida da hipotenusa elevada ao quadrado, que eu chamo de A, tá? É igual à soma dos quadrados dos catetos, que são dos lados. Ou seja, a medida de um lado elevado ao quadrado, que eu vou chamar de B, mais a medida do outro lado elevado ao quadrado, que eu chamo de C. Tá? Então, a gente vai ter aqui que 25 elevado ao quadrado vai ser igual ao 7 elevado ao quadrado mais o x elevado ao quadrado. Então, 25 ao quadrado vai dar 625. Tá? Então, a gente tem que 625 vai ser igual ao 49 mais o x ao quadrado. Muito bem, então 49 agora eu vou trazer para esse membro, tá? E ele vai trocar o sinal. Por quê? Porque o objetivo meu é isolar o x, deixar ele sozinho de um lado da equação. Então, para isso eu vou tirar o 49 daqui e vou trazer para esse lado. Só que quando ele vem para esse lado, ele troca o sinal. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 625 menos 49 igual ao x ao quadrado. Então, 625 menos 49 vai dar 576. Então, você tem que o 576 é igual ao x ao quadrado.
Aí a partir daqui você vai fazer igualzinho eu fiz aqui na 4, ó. Daqui para frente, na 4. Tá? Daqui para frente, até o fim. Certo? Muito bem. Número 7. Número 7 é igualzinho a 6, tá? Mesma ideia. Então, vou pular. A número 8 também é igualzinha a 6 a 7, só que ela tem uma única diferença, tá? Aqui ele te deu a hipotenusa, que é que está de frente para o ângulo de 90, te deu um dos lados e não deu o outro. Então, você vai ter que o 5 elevado ao quadrado vai ser igual ao 4 ao quadrado, certo? Mais o x ao quadrado. Tá? Então você tem que 25 é igual a 16 mais x ao quadrado. Aí você vai isolar de novo x ao quadrado e fazer igualzinho eu fiz aqui na número 6. Muito bem, número 9. Número 9. Calcule o valor de x por meio do seno do ângulo. Então, pessoal, aqui vocês vão fazer pelo seguinte, tá? Que são vocês vão agora utilizar as relações trigonométricas no triângulo retângulo, tá? Então, aqui é um triângulo retângulo, eu não coloquei, mas aqui tem um símbolozinho do ângulo de 90, tá? Então, vocês vão utilizar aqui a relação do seno, tá? No triângulo retângulo, a gente utiliza 3 relações, pessoal. O seno, tá? Seno, o cosseno e, por último, né, a tangente. Tá? São essas 3. Ficou muito feio aqui. São essas 3 relações que a gente usa. Tangente. Tá? O seno, pessoal, o que a gente faz? A gente fala que o seno, né, de um ângulo alfa, tá, de um ângulo qualquer do triângulo aí, ele é igual ao cateto oposto, vou chamar de CO, sobre a hipotenusa. Tá? O cosseno de um ângulo alfa, ele é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Certo? Vou chamar a hipotenusa de HI. E a tangente, a gente fala que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá? Então, a regrinha para decorar. Seno, né? Seno sem sono. Pensa no sem sono, que é o seno a gente denota por 100, né? Então, pensa sem sono, corri. Quando você está sem sono, você corre. Então, sem sono, corri. Cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno com sono, cair. Quando você está com sono, você cai. E aqui tem gente bebendo coca. Tem gente bebendo coca. Tá? Isso vai servir para vocês guardarem. Mas, enfim, o que é isso daqui? Como que isso é aplicado, né? Vamos ver como funciona. Deixa eu apagar aqui. Bem, suando aqui, pessoal. Tá quente, mais quente mesmo hoje. Então, o que vocês vão utilizar aqui, pessoal? Vocês precisam da medida de x. Tá? X está oposto ao ângulo de 30. E qual é o outro cara que vocês têm aqui? Você tem a hipotenusa. Tá? A hipotenusa que é que está sempre, né, de frente para o ângulo que tem um quadradinho, que é o ângulo de 90. Então, quais são os elementos que você tem? Você tem o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa. Quando você tem o cateto oposto e a hipotenusa, a gente viu que a gente vai usar o seno, que a gente acabou de ver, né? Então, o seno do ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Por que eu vou usar o seno? Porque são as informações que eu tenho. Eu quero o cateto oposto ao ângulo de 30 e tem a hipotenusa. Se eu tenho o cateto oposto ao ângulo e quero a hipotenusa, então vou usar o seno. Então, a gente tem que o seno de 30 graus, certo? Seno de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto que mede x sobre a hipotenusa que mede 5. Tá? Muito bem.
Então, pessoal, o seno de 30 graus, tá, é 1 sobre 2. Ok? Então, o seno de 30 graus, esse daqui, esse onde tem seno, a gente substitui, tá, por 1 sobre 2, que é a mesma coisa que meio. Então, seno de 30 graus é 1 sobre 2. Isso vai ser igual a x sobre 5. Agora a gente vai multiplicar aqui em x de novo. Vai ficar 2x igual a 5, certo? Portanto, x igual a 5 dividido por 2, tá? Então, x é igual a 2,5. Muito bem. Próximo. Então, aqui na 10. A 10 é a mesma ideia, tá, pessoal? Olha só, a gente tem o que a gente quer? A gente quer o lado que está oposto, né? Que é o cateto oposto ao ângulo de 45. Ele está de frente para o ângulo de 45, tá? E a gente tem a hipotenusa. Então, a gente, de novo, vai usar o seno, tá? Então, o raciocínio do 10 é igualzinho do 9, tá? Só que aí vai mudar. Aqui a gente utilizou o seno de 30. Aqui a gente vai utilizar o seno de 45. É só você pesquisar aí na internet, tá? Não vou falar não quanto que é o seno de 45 graus, tá? Aliás, eu vou falar assim, tá? É raiz de 2 sobre 2, tá bom? Raiz de 2 sobre 2. Mas se você tiver dúvida, você pesquise aí ou me pergunte depois também, tá? Número 11. Número 11 para determinar o cosseno do ângulo destacado no triângulo, tá? Então, para determinar o cosseno desse ângulo aqui, pessoal, que a gente não sabe qual que é, tá? Então, como que a gente faz? É bem simples. O que é o cosseno? O cosseno a gente viu que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O que é esse tal de cateto adjacente? Pessoal, o cateto adjacente ao ângulo, aqui está a hipotenusa, tá? Vou fazer aqui o ângulo de 90, essa é a hipotenusa, que está de frente para o ângulo de 90. Então, o 13 é a hipotenusa, o lado que mede 13 é a hipotenusa. Esse daqui, que está oposto ao ângulo vermelho aqui, o que mede 8, né, é o cateto oposto. Então, qual que sobra? Sobra só esse daqui. Então, o que sobra é o cateto adjacente. Tá, pessoal? Então, vocês têm que pensar nessa relação. Ver qual é a hipotenusa, ou seja, qual é o lado que está de frente para o ângulo de 90. Ver qual é o cateto oposto, qual é o lado que está de frente para o ângulo que você está observando. O que sobrou é o cateto adjacente. Tá? Então, a gente tem que o cosseno, né, do ângulo destacado, que eu vou chamar de alfa. Tá? Alfa é uma letra grega, tá, pessoal? É igual ao cateto adjacente, que mede 10, sobre a hipotenusa, que mede 13. Tá? Então, a gente tem que o cosseno... Nossa, ficou muito feio. Escrevendo isso daqui não é muito simples não, pessoal. Então, a gente tem que o cosseno do ângulo alfa é o resultado dessa divisão de 10 dividido por 13. 10 dividido por 13, pessoal, vai dar aproximadamente 0,77. Tá? Então, a gente tem que o cosseno do ângulo destacado aí é igual a 0,77. Só isso. Tá? Muito bem. A 12 é igualzinha a 11. Tá? Então, eu vou pular a 12. A 13 determina a tangente do ângulo destacado. A tangente, pessoal, o que é? A tangente, será que eu vou chamar aqui de TG? Tangente do ângulo alfa é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, quem é o cateto oposto? É o que está de frente para o ângulo. Tá? Então, aqui é o 12. Lembrando, aqui eu esqueci de colocar, mas aqui tem um ângulo de 90. Tá? Aqui, então, o cateto oposto mede 12. Então, nós temos que a tangente do ângulo alfa é igual ao cateto oposto, que mede 12, sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É o que sobra, lembra? Então, nós temos aqui o cateto oposto, a hipotenusa está de frente para o ângulo de 90, então o que sobrou é qual? Esse daqui. Então, o cateto adjacente é o lado que mede 9.
Então, 12 sobre 9. Aí você vai fazer essa divisão e vai achar quem é a tangente. Tá? O resto aí é tarefa de vocês. Aqui a 14 é igualzinho a 13. Tá? Então, eu vou pôr lá. Número 15. Calcula a medida do lado de um quadrado inscrito numa circunferência de 6 centímetros de raio. Eu vou fazer a 15 aqui, tá? Então vamos fazer tentar fazer, né, uma circunferência aqui. Ver se tem jeito. Tem alguma ferramenta aqui, mas não tem não. Então eu vou tentar fazer uma circunferência. Vamos ver se eu consigo entrar fácil. Não. Muito bem, pessoal. Esse caroço de abacate aqui, finge que isso é uma circunferência perfeita, tá? Está falando que tem um quadrado inscrito na circunferência. O que é isso? Quer dizer que eu tenho um quadrado dentro da circunferência aqui, ó. Tá aqui o quadrado. Tá aí ele. Tá, e aqui está o centro da circunferência. Tá? E está falando que essa circunferência tem 6 centímetros de raio. O que é o raio, pessoal? É a medida que sai do centro e vai até a borda. Mesma coisa do raio, da raia, né? Não sei se era raio ou raia, da bicicleta. Tá? É aquele pedacinho de ferro que sai lá do centro do cubo, né, da bicicleta lá e vai até no aro. Certo? Então, é a mesma coisa aqui. Então, ela está falando que ele tem 6 centímetros de raio. Ele pergunta, calcule a medida do lado, né, de um quadrado. Muito bem, pessoal. Qual que é a propriedade que o quadrado tem? Os 4 lados têm a mesma medida. Tá? Então, se essa circunferência tem 6 centímetros de raio, o que eu posso dizer? Então, daqui até aqui mede 6. Logo, eu tenho outro raio que vem daqui até aqui também, que também mede 6. E olha só o que eu tenho aqui. Eu posso pegar aqui a diagonal do quadrado. Tá? A diagonal do quadrado. Então, quer dizer que a diagonal desse quadrado mede 12 centímetros. 12 centímetros. Tá? Muito bem. Então, ela mede 12 centímetros. O que a gente tem, pessoal? Um quadrado ele tem os lados de mesma medida. Então, aqui mede A. Posso falar, né? E aqui também mede A. Tá? Também mede A. E a gente tem uma fórmula, pessoal, tá? Para a diagonal do quadrado. Então, nós temos que essa fórmula vai ser a diagonal do quadrado, né? A medida da diagonal, é igual à medida do lado dele, que eu chamei de L, vezes a raiz quadrada de 2. Tá? Então, eu tenho que a diagonal mede quanto? Mede 12. Então, 12 é igual à medida do lado do quadrado vezes a raiz quadrada de 2. Certo? A raiz de 2 está multiplicando, então ela passa dividindo. Então, a gente tem que o lado do quadrado é igual a 12 sobre a raiz quadrada de 2. Tá? É isso. Chegou aqui, tá bom. Certo? Então, essa é a resposta que eu quero. Tá? Lógico, aqui se você quiser, uma coisa que eu acho que vocês não sabem ainda, mas dá para racionalizar, que é tirar essa raiz quadrada do denominador. Tá? O que a gente faz? A gente multiplica por raiz de 2 tanto em cima quanto embaixo. Daí a gente vai ter que a raiz de 12 vezes a raiz de 2 dá 12 raiz de 2. Vou fazer aqui, tá? Mas isso daqui não tem necessidade de fazer, não. Tá? E raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá 2. Aí eu posso simplificar o 12 com 2, que dá 6. Eu vou colocar aqui, tá? Aí fica 6 raiz de 2. Mas enfim, que não é obrigado a fazer não. Calcule a área dos polígonos. Então, pessoal, vocês vão precisar aqui saber como calcular a área do retângulo, né? Tanto na A e na B, isso daí vocês já sabem de outros modos. Então, isso aqui eu não vou fazer não. E aqui a área do paralelogramo, que a gente calcula da mesma forma que a gente calcula a área do retângulo. Então, também não vou fazer não. 17. Calcule o comprimento de uma circunferência de 5 cm de raio. O comprimento de circunferência, pessoal, a gente calcula por essa fórmula aqui, ó, 2 vezes o π, que é uma letra grega. Uma letra grega não. Ela representa um número, tá? Que é o 3,1415, assim vai, se estende, vezes o raio. Então, você só vai substituir aqui, para calcular o comprimento, só substituir onde tem o R por 5. Então, vai ficar 2 vezes π vezes 5 e dá 10π. Tá? Aqui é o processo inverso. Tá?
se o comprimento de uma circunferência é 31,4 centímetros, quanto mede seu raio? Então, aqui onde você tem o C, você vai pôr o 31,4. É igual a 2 vezes o π vezes o raio. Tá? Daí, o raio você conserva, o 2π você passa dividindo, aí vai ficar 31,4 dividido por 2π. Lembrando, pessoal, que o π você substitui, tá, por 3,14. Então, onde tem π aí, você coloca 3,14. Tá? Daqui eu vou explicar mais por cima mesmo, porque depois vocês vêm tirando dúvidas comigo, se acaso vocês tiverem mais dificuldade, tá? A gente explica mais devagar, porque senão o vídeo se estende muito também, já está com 30 minutos, né? 19. Calcula a área do círculo de 6 cm de raio. Bem, a área do círculo, pessoal, vocês calculam por π, que é o 3,14, né? Vezes o seu raio elevado ao quadrado. Então, preciso pegar o raio elevado ao quadrado, certo? Agora, calcule a área de um círculo de 8 centímetros de diâmetro. O que é isso, o diâmetro de um círculo, pessoal? O diâmetro, pessoal, ele é igual a 2 vezes a medida do raio. Então, se o diâmetro mede 8, quer dizer que o raio dessa circunferência aqui mede quanto? Mede 4. 2 vezes 4 dá 8. Né? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à solução de alguns dos exercícios, vocês podem me perguntar. Tá? Um abraço, fiquem com Deus.